Queria receber aqui a ministra Ingrid Maia. Por favor, Ingrid, vem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela está vindo acompanhada do seu marido. Pastorzão abençoado. Glória a Deus. Fica à vontade, Ingrid. Nós desejamos em Deus tê-la esse tempo aqui conosco. Aleluia! Você pode se levantar um pouquinho? Que coisa maravilhosa, minha gente. Que bom estar aqui de novo, né? A última vez que eu vim aqui foi no Rema, foi um tempo maravilhoso. Foi um momento muito especial, porque fazia alguns anos que eu não ensinava em Araripina. Cadê meus alunos do Rema? Uhul! Glória a Deus. O Rema é um sucesso em nossas vidas. Meu Deus do céu. Você que está aqui na conferência, no seminário profético, uma forma de você aprender fortemente sobre a profecia é fazendo o rema, gente, o rema. Porque não basta que a gente aprenda somente aquilo que nós estamos vendo de forma específica no seminário. Vai trazer uma maturidade para as nossas vidas quando nós podemos contextualizar o que nós estamos aprendendo no seminário em toda a palavra de Deus. Amém? Então, eu estou muito contente de estar aqui com vocês mais uma vez. Que tempo maravilhoso. Olha, Araripina é tão especial, gente, que eu perdi o Gotas Proféticas hoje. Para vocês verem como eu amo vocês. Porque eu também amo Gotas Proféticas, viu, gente? Eu sou a pessoa que mais rola no chão no Gotas Proféticas, sou eu. A última vez o catarro foi pela cabeça, pela roupa, por todo o cantinho. Aí, quando foi umas 11 horas da noite, os diáconos me botando para fora, 12 horas, eu digo, se tocar, a roda é grande e passa dentro da pequena, eu caio ali debaixo das cadeiras, só me chame amanhã, 9 horas. Então, eu sou dessas, eu sou do manto, eu sou do fogo, eu gosto das manifestações do Espírito de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu posso orar por você? Amém. Pai, nós te rendemos graça em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje é o dia. Hoje é o dia que você fez para nós. E nós estamos muito contentes, Senhor, porque todos os dias que você nos fez são dias de paz, são dias de sucesso, são dias de vitória. Oh, aleluia! Nenhum dia da nossa vida, nenhum único segundo da nossa vida foi feito para que fôssemos derrotados. Você nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. E a tua presença na nossa vida nos faz triunfar. Nos faz triunfar em autoridade como igreja, em autoridade como filhos, em autoridades colocados em lugares celestiais, em autoridades como filho para desmanchar as obras do diabo. Estamos sendo capacitados, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Há um tempo novo, aberto uma janela profética para a tua igreja, Pai. E nós entramos nessa dispensação, nós entramos no ministério do Espírito Santo para viver as grandezas do nosso Deus e Pai. Oh, aleluia! Obrigada, Senhor, por cada profeta que está aqui, Senhor. Cadê os profetas? Levanta a tua mão e faz assim. Em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque acabou o tempo da solidão. Acabou o tempo da rejeição. Há uma nuance do Espírito de Deus. Obrigada, meu Deus. Para a unção profética no meio do teu povo. Obrigada por pessoas fluindo nesse dom. Obrigada por a tua igreja sendo elevada a um novo nível de consciência cristã. Obrigada, meu Deus, por esse seminário, por muitos outros seminários e muitos outros profetas que serão levantados pela tua palavra, pela tua unção. Eu declaro em nome de Jesus que ainda hoje, um sopro do Espírito de Deus vindo sobre a tua igreja e ativando chamados, ativando unções, sonhos que estavam guardados há muito tempo, sendo ativados pelo teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. E aquela poção, Pai, a poção de hoje, a poção do teu maná, a tua poção do hoje, entrega ela para os teus filhos, Pai. Enche os feixes deles, Pai, de todas as coisas que eles precisam para viver uma vida justa e piedosa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem crê diz glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode sentar, meus queridos. Me dá só um tempinho para me limpar o óculos aqui, que o negócio está... Meninos, obrigado. Se alguém puder ficar comigo, ou óculos, qualquer coisa. Eita, gente, tem a
até trombone aí pra gente botar uma. Olha, procurando. Tudo bem, né? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Vivermos esse tempo de aprimoramento da palavra de Deus. E o tema que me foi confiado, né, no treinamento básico. Olha só, vocês já viveram. Eu assisti às aulas e eu digo, Senhor, eu não vou não. Não vou lá, não vou dizer o quê? Depois desse povo de sucesso. Gente, cada aula, cada ensino, eu já estava ali dizendo, Mísia, vamos fazer uma parte de fundamentos, como os meninos de Araripina, você não tem ideia do que eles fizeram, porque no Gotas Proféticas nós gravamos muito material para as aulas fundamentos que são feitas no online, para o pessoal que está participando, né? Não é suficiente que no mês a gente consiga exaurir os assuntos todos sobre profecia. Então a gente produz um material básico para que as pessoas possam assistir, elas possam ver, estudar, fazer exercícios de estudo mesmo, de estudo, sala de aula. A escola Gotas Proféticas é uma sala de aula, você está numa sala de aula nesse seminário, e eu creio que essa ideia só podia vir de inspiração do Espírito Santo. Não, obrigada aqui. Tem duas pessoas que estão crendo. Uma ideia como essa só poderia vir do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu tenho andado por aí, pelo Brasil todo, e com muitas profetas, acompanhando profetas, participando de eventos proféticos. Há uma nuance do Espírito de uma forma muito específica. Um trato de Deus para essa estação da igreja. E a unção profética, ela tem se levantado de uma maneira tão forte, tão maravilhosa, como eu nunca tinha presenciado nesses últimos tempos. E olha que eu tenho um chãozinho de crente, mas não vou nem dizer para você não saber a minha idade, né? Porque eu estou nova, zerada, bonita, só fazendo vulcão, né? Não, essa é a hora que você diz, glória a Deus. Queridos, eu fui lambida pelo diabo e ele teve que cuspir. Então eu agora estou no plus, eu estou na vantagem, eu estou no plus, eu estou na vitória. Nada mais me faz medo, nada mais me atrapalha, nada mais vai ser grande demais que eu não possa enfrentar. E aí ultimamente a unção profética tem ficado mais forte. Eu digo, agora lascou, Satanás. Porque se fraca eu já era como eu era, e agora com saúde, forte e cheia da palavra de Deus. Então eu creio que o Senhor não quer somente nos ensinar acerca da unção profética. Não só para a gente aprender em forma de aula e ter consciência. Essa é uma primeira parte. Essa é um princípio basilar. É um fundamento que está sendo lançado. Não só sobre a igreja de Araripina, mas sobre todas as igrejas do Verbo da Vida. E muitas outras denominações. Eu tenho pregado em igrejas pequenininhas. Em Juazeiro, em Casa Nova, Curaçá, Petrolina. Várias igrejas de outras denominações. Igrejas pequenas e grandes, e sabe, queridos, essa unção profética, ela está sendo falada, ensinada, referenciada, exaltada, valorizada em todo lugar que a gente anda. Não, vou dizer de novo, essa unção, a unção profética, está sendo valorizada pelo Espírito de Deus. O Senhor não ajuntaria tantas pessoas para falar sobre os mesmos assuntos, para falar sobre as mesmas coisas, para treinar, para formar comunidades proféticas, para estabelecer chamados e ministérios acerca dos dom profético, trazendo a evidência, trazendo o equilíbrio do dom profético também dentro da igreja, trazendo maturidade, conhecimento, verdades tão absolutas que nós nunca mais vamos nos largar dela. Eu não sei se você sabe, mas uma grande parte de onde a gente anda e a grande parte da dificuldade que a gente encontra para tratar dos assuntos proféticos é por causa do tempo de ignorância, do tempo da falta de conhecimento, daquilo que precisávamos saber acerca dos dons, acerca das manifestações do poder. Nós somos um ministério de ensino. Nós somos um ministério que há não só a unção de ensino para nos capacitar na revelação, mas também somos um ministério que há uma unção de aprendizado. O rema é a nossa mola mestre. E queridos, eu sou profeta, então toda vez que eu tento ensinar, eu termino pregando, né? Mas incrivelmente, quando eu estou dando aula no rema, eu sinto a unção de ensino vindo sobre mim. Eu sinto aquela unção vindo capacitando, me dando habilidades sobrenaturais que eu nem tenho no normal, no natural.
para ensinar a palavra de Deus. Então nós somos um ministério poderoso de ensino. Nós somos um ministério que conseguimos colocar a palavra de Deus de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Queridos, mas o Senhor quer que esse conhecimento crie uma equivalência em relação às manifestações do Espírito de Deus, em relação às manifestações do poder de Deus. Só saber a palavra não vai ser suficiente para o tempo que se aproxima dos últimos dias. Há um chamado do Espírito. Há um chamado do Espírito. Não só para a unção profética, mas para todos os 5 dons ministeriais. Há um aprimoramento. Há um ouro sendo refinado dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas vidas, para que a igreja suba a um nível de glória nunca antes visto. Há uma década, eu acho 15 anos atrás, eu ouvi numa conferência do Verbo da Vida, da necessidade do ministério Verbo da Vida começar a andar em equilíbrio o dom e a palavra, o Espírito e a palavra. Estávamos cheios da palavra. Estamos bem abastecidos, sim ou não? Sim ou não, gente? Maravilhosamente, nossos cultos são maravilhosos. Você só pode avaliar, talvez você não consiga avaliar, e talvez você fique aqui na igreja de bucho cheio, olhando para a palavra, para a pregação, botando nas caras e bocas. Talvez ouviu tanto que já não dá a devida honra. Mas, querido, se você andar por aí nas outras denominações, você vai cair chorando. Chorando de arrependimento primeiro por ter negligenciado a palavra de Deus do seu ambiente onde Deus te plantou, e chorando porque tem muita gente com sede, tem muitos crentes andando uma vida desgramada, tem muitos crentes vivendo uma vida difícil, vivendo uma vida que não reflete, não comunica o que Jesus fez por nós. Mas como? Inclusive dentro do nosso meio, como que isso é possível? Se nós sabemos tanto a palavra de Deus, amém, amém. Você crê que nós sabemos bastante? Nós sabemos bastante, isso não é um orgulho ministerial. É uma constatação, é fato. Nós sabemos muito a palavra de Deus. Mas não sabemos para teimar com outra denominação, nem para fazer competição. Mas o Senhor está nos chamando como Ministério Verbo da Vida para uma posição que o ministério não tinha ainda. E o dom profético, a unção profética, ela está se levantando para consubstanciar esse conhecimento da palavra, essa revelação da palavra. Há um tempo de aprimoramento, de intimidade do Espírito para com os filhos. Deus agora está chamando pessoas para conversas particulares, para intimidade, para relacionamento nunca antes ainda vivido. Acabou o tempo do mimimi. Acabou o tempo do faz de conta. Acabou o tempo de vamos ver no que vai dar. Chegou um tempo de intencionalidade do Espírito. Está ficando claro o que está vindo na nossa direção. É um tempo de elevação da glória de Deus no meio do povo de Deus. E vai requerer de nós uma milha extra. Vai requerer de nós um esforço. Vai requerer de nós um posicionamento ainda não tomado. Não adianta você querer um resultado novo fazendo as mesmas coisas que você fazia há 20 anos atrás. Não, 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 não. Por isso nós estamos aprendendo sobre isso. Por isso nós estamos aprendendo a aprimorar o dom profético, a aprimorar a unção profética, a reconhecer essa unção, a honrar essa unção no meio do povo de Deus. Querido, se isso vai aumentar, porque a ordem de Deus é aumentar, a ordem de Deus é que uma nuvem de glória cubra toda a igreja, não só os profetas sejam evidenciados, mas a própria unção profética, ela possa ser compartilhada com cada crente. Nessa hora que você dá glória a Deus. Vou dizer de novo, a unção profética ser compartilhada com cada crente como um modo de vida. Primeiramente, a partir daquilo que você precisa viver em Deus. Precisamos despertar um relacionamento para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma mais clara.
Não ficarmos como crentes abestalhados, sem saber como que vamos, se vamos para esse lado, se vamos para esse outro, à mercê de cada notícia, à mercê de cada ordem do sistema de trevas, à mercê de cada crise, à mercê de cada fato que se levante, seja político, seja financeiro, seja econômico, como se nós não tivéssemos uma promessa bendita, como se o nosso Pai estivesse ausente da nossa vida, como se não tivéssemos sendo chamados para uma vocação. Você foi chamado para uma vocação celestial. Quando Paulo fala sobre essa vocação, desse chamado, ele diz: andem dignos dessa vocação. Fomos chamados para ser filhos. Andem dignos dessa filiação. Fomos chamados para ser igreja. Andem dignos dessa vocação. Andem com a postura, com a atitude, com o entendimento, com os pensamentos, com a mentalidade alinhada com esta vocação. Vocação é a habilidade da gente ser o que deve ser, independente de qualquer coisa. Então não se trata de características e ferramentas que você precise, naturais, ou que você precise estudar, ou que você precise, não, só necessita de sua decisão. Só necessita do seu comprometimento com a palavra, quanto ao que Deus tem para você, quanto ao que Ele espera que você possa viver. Amém? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a prática. Nós já falamos com tantos assuntos aí maravilhosos. Meu Deus do céu, eu aconselho você a tirar um tempinho e maratonar todas as pregações que foram faladas no seminário. Eu maratonei esses 2 dias vindo para cá para rever mesmo. E, meu Deus, como foi instrutivo para mim. De novo, e é sempre instrutivo, porque cada vez que nós nos instruímos daquilo que nós já pensamos que sabemos, Deus apresenta uma profundidade do conhecimento, e algo revelativo da parte de Deus vem para o nosso espírito, trazendo conhecimento que a nossa mente não sabe, que o nosso espírito sabe, porque foi testificado com o Espírito de Deus, mas que a nossa mente ainda não sabe, porque está ocupada, está distraída, porque não está experimentada. Então, praticar a profecia é experimentar do dom. Quando o Luciano Subirá fala sobre os dons e as manifestações do Espírito, ele fala sobre a capacidade de qualquer crente ou qualquer pessoa que está dentro da igreja profetizar debaixo da unção. Vocês já aprenderam nas aulas anteriores que há a unção profética do ministério, do ofício profético, com as ferramentas e habilidades pertinentes ao profeta. O profeta flui em dons de revelação, ele flui em dons vocais com muita facilidade. Ele tem características, ele tem ferramentas nas mãos que diferenciam ele de algumas outras pessoas, mesmo da pessoa que flui no dom profético. Então há uma estabilidade desse discernimento, há uma estabilidade dessa inspiração, há uma estabilidade dessa sensibilidade às coisas do Espírito. Todo profeta de ofício gosta de oração, todo profeta de ofício gosta de consagração. Vai se identificando aí. Se você não gosta, provavelmente você não é. Todo profeta de ofício, como já foi dito para os meninos aqui, congrega. Todo profeta de ofício aprende, se submete, obedece. Quanto tempo nós vamos ficar esperando para subir esse nível de glória? Ou se vamos deixar de nos debater, de lutar, para sermos evidenciados e entrar no que Deus está nos chamando já há muito tempo. Está na hora da gente agir na medida do que estamos sendo chamados, na proporção do que o Espírito Santo tem nos dado. E aí quando o Luciano Subirá fala sobre isso, ele diz, olha, não tenha medo, né? A palavra de Deus diz que você deve buscar os dons espirituais, principalmente o de profetizar, porque o dom de profecia traz uma evidência, uma nuance tão sobrenatural, que ampara os corações, ampara a mentalidade da gente, mesmo as religiosas, mesmo os religiosos, mesmo os ignorantes, diante do dom da profecia, eles cedem. A Bíblia diz que diante
da unção profética, do profético, até o ímpio que se expõe a esse ambiente, expõe a esse local, ele é inspirado debaixo de algo que foi revelado, e o coração dele é mostrado, é revelado de coisas que só ele, Deus, sabia. E naquele lugar de evidência da fala de Deus, da percepção de Deus espiritual acerca dele, o coração dele é rendido e ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Então, como a unção profética evangelística? Praticando a unção profética no ambiente evangelístico. Sabe, queridos, eu sou do tempo que a gente fazia um culto, contratava um trio elétrico e botava não sei quantas mil cadeiras no meio da rua, contratava uma banda, músicos, fazia uma despesa imensa. Aí uma pessoa se convertia. A gente, oh, glória a Deus, glória a Deus. E depois eu fiquei pensando, Senhor, você fez a gente fazer tudo isso aí para que uma pessoa se converta. De fato, a Bíblia diz que o valor de uma vida vale mais do que todas as riquezas do mundo. Mas sabe, queridos, o Senhor tem nos chamado para um tempo de inteligência espiritual, e o dom da profecia, ele se coloca nesse lugar como uma abertura para que isso aconteça, trazendo inteligência para a igreja que a igreja nunca observou. Como igreja, nós passamos muito tempo fazendo as coisas do modo que nós aprendemos, repetindo os procedimentos, repetindo os sistemas, reprogramando as imitações de outros, mas deixando muito pouco de agir debaixo da inspiração e das direções para aquela estação, para aquela igreja, para aquele tempo. Por causa da ausência profética ou por causa da presença desequilibrada do profético. Que ou nos rouba de subir para esse nível de glória, ou nos coloca no lugar de rejeição, de desonra. E por causa do desequilíbrio, quando a igreja desonra a unção profética, fica sem visão, fica sem direção, fica feito o povo do deserto, rodando. As palavras geram confusões, as emoções geram confusões. Porque o discernimento, o apuramento profético não está na evidência. Aí fica um ou outro, diga comigo, um ou outro, manifestando o dom profético. E sabe, queridos, é pobre. Um ou outro é pobre. É escassez espiritual para a igreja. O Senhor deseja que muitos, o exército se levantou. Um exército se levantou. Um exército se levantou para fluir no dom profético. Mas nós não vamos mais perder o que nós perdemos no século passado por causa do exagero, por causa da falta de equilíbrio, da falta de maturidade, por causa do profetismo. O profetismo é uma onda que está aí passando aí de forma forte. Se você for na internet, você vai ter vários exemplos. Eu tinha pegado até uns 4 vídeos para fazer isso, mas depois eu digo, não. Eu não estou com tempo não para pagar advogado. Loucura. Profetismo. Loucura. Liturgias. Indulgências. Emocionalismo. Trejeitos, traquejos. Tirando a evidência do Espírito de Deus. Tirando a especificidade do Espírito de Deus. A gente, cada um dos incendiários do Gotas Profética, mentoreamos vários profetas. Mentoreamos 3, 4 sentinelas, que são os intercessores do evento, os intercessores da unção profética, são profetas também que estão em treinamentos. Somos mentoreados todos nós, por Mísia, com uma direção a cada ano, do que Deus deseja fazer no Gotas Profética, do que Deus deseja agir no Gotas Profética, para alcançar um resultado, alcançar um objetivo. E óbvio que no Gotas Profética há uma grande liberdade para que as pessoas possam fluir nos dons, mesmo que seja exagerado, seja criancice, seja carnalidade, é estimulado para que as pessoas possam se permitirem. E eu creio que a ordem de Deus é essa, que a gente se permita fluir nos dons. E sabe, pastor, vai chegar um tempo que os mestres e os profetas vão ter que se levantar para treinar esses profetas novos, para treinar essa geração nova, para treinar os profetas velhos que estão enferrujados, que estão guardando o dom, ou oprimindo o dom dentro de uma caixa preta fechada a chaves, porque foi machucado, porque foi ferido, porque foi desonrado.
Porque, de certa forma, a legitimidade profética não foi confirmada por causa de um tempo difícil da vida desse profeta, por causa de uma situação, por ele não refletir essa vida de Deus que nós recebemos na redenção. Queridos, o Senhor tem nos chamado para a gente andar casado, andar em concordância, em consonância com aquilo que nós temos em Deus, com a palavra toda. Com a palavra toda. Com a palavra toda. Então toda meninice pode ser amparada, pode ser modificada, pode ser transformada com a maturidade do conhecimento da palavra. Porque não tem uma forma mais profética do Espírito Santo falar para a igreja do que a própria Bíblia. E a profecia bíblica é a profecia profética mais evidente, mais geral, mais correta, mais forte que Deus possa falar conosco. Eu ando com o pessoal e de vez em quando eu vou pregar em alguns lugares. E as coisas têm ficado tão difíceis que, como profeta, as pessoas chamam você para pregar numa igreja. E quando você chega lá, elas exigem que você profetize. Exigem que você se coloque no lugar e profetize sobre aquela igreja. E sabe que você pode pregar numa igreja e o Senhor não te dá nenhuma profecia? E você não deve profetizar, porque a Bíblia diz que ninguém pode produzir uma profecia a partir de si mesmo. Pode provocar uma profecia. Eu posso me mover no dom e aí a inspiração chega. Mas eu não posso mover a mim mesmo para que algo seja gerado, para que eu entregue como encomenda. E o que a gente vê é isso, é o tempo todo. Tem até uma piada que diz, 2 profetas se encontraram, acho que foi eu e Jordânia. Um virou para o outro e disse assim, eu estou muito bem. Você está muito bem, agora fala de mim. Você já vai dizendo que já sabe tudo. O profeta não sabe tudo. O profeta sabe da medida da inspiração. E o tempo de afinamento do ouro profético, da unção profética, vai ser tão forte, que as profecias elas vão começar a chegar para um nível da intencionalidade do Espírito. Não é mais oba-oba. Então, quando você correr na igreja, corra com a motivação certa. Não estou falando da profecia em si, estou falando de qualquer tipo de manifestação. Não só da profecia. Quando você se mover no dom, mova com a intencionalidade certa. Quando você cair, se levante outra pessoa. Tem gente que precisa dar, não é só uma carreira na igreja não, é mais de 10, talvez 3 ou 4 por mês. Para destravar todo o urucubaco que está na vida atrapalhando há anos. Para romper coisas que está carregando, pesos e embaraço, arrastando. Impedindo você de entrar no chamado. Aí vai ter que correr mesmo, vai ter que romper. E se a sua mente precisar de uma carreira para que o seu espírito grite em alta voz acerca do que Deus tem para você, pois faça isso. Mas uma vez que você correr, ou se cair, ou se manifestar, ou como eu, que caio debaixo das cadeiras e fico lá chorando e o catarro escorrendo e eu passando o cabelo e tudo mais, quando você se levantar, se levante outra pessoa. Pratique a inspiração profética que vier sobre você, primeiro para o seu chamado. Primeiro para a sua vida, primeiro para o seu casamento. Vá apurando essas práticas, vá apurando essas atitudes. Queridos, eu vou contar rapidinho para você aqui. A gente vai construir algo que no segundo momento nós vamos fazer uma ativação profética. Então, você já foi instruído, eu estou trazendo várias nuances para você da prática profética, trazendo na simplicidade do ambiente natural da igreja, do ambiente cotidiano da igreja. O profético precisa ser algo que acontece na igreja, não só no dia do seminário, mas em todo culto. Em toda reunião de oração, os intercessores proféticos estão sendo chamados para produzir resultados para a igreja, para os chamados, para a nação. Ah, professora, mas eu não sou profeta de voz falada, ó.
de voz, de proclamação, de predição. Mas se você for uma intercessora profética, queridos, quando você baixa o seu joelho no chão, você é inspirado pelo Espírito de Deus. E debaixo da inspiração profética, você começa a orar por coisas que você ainda nem sabe direito. Você começa a interceder pelo Espírito da intercessão, por nações, por pessoas, por cidades, por pessoas que estão dentro de UTIs. Mas talvez cada um de nós queira um lugar do microfone, que só pode um de cada vez. E como só pode um de cada vez, a gente fica se privando aí onde a gente está, de se mover naquilo que Deus já está falando, que a gente deve se mover. No segundo momento você vai ser incentivado a virar para quem está do seu lado e profetizar sobre a vida dessa pessoa. Mas você não vai mentir, você não vai inventar. Você vai buscar dentro de você uma inspiração para liberar o destino, para liberar o futuro, para liberar uma bênção, para liberar uma proclamação divina para a vida dessa pessoa que está perto de você, essa pessoa que você conhece. Aleluia! Quando a unção profética está presente, nós somos capazes de mudar situações onde há a morte, onde há desespero, onde está quebrado, onde está destruído. O profético chega, o profético tem o poder de levantar, de modificar, de trazer restauração para aquele lugar. Nós tivemos uma tarefa profética no Gotas Proféticas e você teria que orar para que Deus te desse uma instrução sobre um local, uma cidade, uma rua, um bairro, um estado, uma nação, um país. E aí eu fiquei a semana toda ativando as pessoas que estavam na minha sala, 80 e poucas pessoas na minha sala, e eu incentivando eles, vamos orar, vamos nos consagrar, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te dizer, o Senhor vai trazer a evidência, você vai ver um postal, você vai ver um nome, você vai passar e ver uma placa, você vai ver uma bandeira. Tudo isso faz parte da prática profética. Você vai se habilitando na prática para poder começar a agir como profeta, a se mover na unção profética, mesmo que você não seja profeta. E durante a semana toda, mesmo eu incentivando muita gente a fazer aquilo, não veio nenhuma inspiração. Eu digo, meu Deus do céu, será que eu ainda sou profeta? Porque eu incentivando todo mundo a fazer isso e nada, não vinha nenhuma inspiração. Até que de repente, faltando 2 dias para a gente testemunhar na sexta-feira sobre como foi a experiência da ativação durante a semana, eu recebi uma ligação internacional. E eu nunca tinha visto aquele número no meu telefone. Eu nunca recebi nenhuma ligação internacional. Então, a ligação que eu recebi era de um país. E aí, na hora, eu desliguei a ligação. Provavelmente era um golpe. Não sei dizer se era um golpe. Mas, sabe, naquele momento que eu desliguei rapidamente e já taxei aquilo ali, é um golpe. O Espírito Santo disse, você é profeta. Eu digo, mas rapaz, a pessoa me ligar de outro país, que está lá do outro lado do mundo, para dar golpe. Uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, que dura 3 dias para chegar nesse lugar, é muita irresponsabilidade. E fiquei chateada, fiquei zangada com aquela situação, rejeitando aquela pessoa, quase amaldiçoando. Quando você recebe um golpe, ou alguém que quer te dar um golpe, é esse sentimento que você se revela. Mas o profético não pode estar nesse lugar dessa emoção. Porque o profético pode estar sendo chamado e inspirado pelo Senhor para pegar uma chave profética e virar aquela situação de destruição e morte e tornar aquilo um bem maior para o Senhor. E aí eu fiquei pensando, na hora eu fiquei irritado, quis logo bloquear como número suspeito. E o Senhor me disse, você não está orando a semana toda por um nome de um lugar? Pega esse telefone e vai olhar a que cidade pertence. E aí, queridos, eu fui, despertado. Despertado no profético. E me levantei naquele lugar e fui pesquisar. Sentei no computador, coloquei aquele número e daqui a pouco apareceu Birmania. Eu digo, meu Deus do céu, e existe esse lugar. E aí fui pesquisar sobre o lugar. É um lugar que é pertinho de Bangladesh, bem vizinho à Índia. Está sofrendo um golpe de Estado nesse lugar. Há uma opressão de um governo autoritário. Há a proibição da pregação do Evangelho. E quando comecei a estudar e pesquisar sobre aquela nação, o Senhor me disse, eis que eu te levanto como uma voz para trazer um socorro para esse país. Não torna comum
o que acontece na sua vida, porque tem uma chave na sua vida como profeta, tem uma autoridade para pegar aquilo que está sendo destruído e trazer restauração. Nós vamos ser incentivados pelo Espírito a nos posicionar em coisas que aparentemente nós rejeitaríamos. Talvez aquele trapaceiro que chegou na tua vida para te causar um prejuízo, para te passar a perna, para te trair. Na vida de muitos só aumentou a destruição. Mas de repente, quando ele chega na tua vida, o Espírito espera que você se levante na vocação pela qual você foi chamado. E se levante com uma voz profética, mudando essa situação. Enganador, mentiroso, teu nome não é mais enganador, teu nome não é mais mentiroso, teu nome agora é Israel. Não, mas é porque eu só pensei que a profecia, professora, ainda era só quando a gente subia lá em cima. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Como é forte isso. E como é preocupante. Porque já imaginou se a gente chega para alguém, já vai logo dizendo, eis que te digo, assim do Senhor. Pode falar a besteira que for, a pessoa já está se tremendo todinha aí. Nem julga mais, nem passa mais por nenhum crivo da palavra. Porque você já usou a voz de Deus e já falou em nome de Deus. Quando você fala em outras línguas, queridos, a Bíblia diz que as línguas são dadas pelo Espírito. Mas quem fala é a sua boca. Ela passa pelo seu crivo humano, ela passa por você. Ela passa pela sua experiência. Ela passa pela sua maturidade. Ela passa pela sua consagração, pela sua santidade. Ela passa pela cultura divina que você gerou na sua vida por muito tempo. Então, queridos, quando você profetizar, veja bem, uma coisa é você falar sobre Deus. Pregando, ensinando, ministrando, debaixo de autoridade, de poder, para trazer transformação na vida das pessoas, porque a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e é eficaz. Então, mesmo que as pessoas não estejam sentindo nada, que elas não estejam se arrepiando, que elas não estejam sentindo nenhuma emoção, a Bíblia, que é um organismo vivo, que trabalha no meu e no seu favor, agora mesmo ela está gerando vida em você, ainda que você não esteja sentindo nenhuma emoção, porque ela está cheia do poder de Deus transformador. E ela atinge, ela alcança, ela obtém o resultado pretendido por Deus. Que é mudar, é transformar uma vida. Mas quando nós assumimos um papel de arauto, uma trombeta do Espírito, e tocamos essa trombeta em alta voz na igreja, chamando para nós essa evidência, e falando, assim diz o Senhor. Eu não estou criticando quando a gente diz assim diz o Senhor, porque eu sou uma profeta que diga, assim diz o Senhor. Eu estou dizendo que você deve ter temor quando você assume. Como é que se chama? É tradutor? Não, alguém que fala numa língua, o outro intérprete. Quando você assume o papel de intérprete do Senhor. Quando você assume o que Deus está inspirando no seu coração e na sua concepção humana, você interpreta dentro do que você é, para que as pessoas recebam de um Deus que é você que está dizendo como é. Que perigo. Luciano Subirá, quando ele ensina sobre as manifestações, eu já tentei falar 3 vezes, mas eu vou falar agora. Ele diz, quando você começar a profetizar, quando você começar a praticar, é lícito que todo crente possa profetizar, todo crente possa se colocar nesse lugar. Não começa já com 30 minutos de profecias, não. Começa falando coisas simples. Começa testificando no Espírito acerca de coisas simples. Mas sabe, queridos, que eu fico estudando isso, eu fico vendo assim, o Espírito Santo me diz, como você vai falar de mim, da minha voz, da minha inspiração, se você não tem relacionamento comigo? Quem é casado aqui? Quando você liga para o seu esposo, para a sua esposa, você diz, amor, sou eu, Galeno, meu CPF minha identidade é assim?
Não, como é que você liga para o seu marido? Como é que você liga para sua esposa? Como é que você liga para o seu pai, para sua mãe, por alguém que você se relaciona? Você precisa fazer uma identificação? Você precisa dizer as suas referências, as suas características? Você precisa se auto-identificar para que a pessoa confie que é você. Que quer dizer que agora, diante da inteligência artificial, vai chegar num tempo que a gente vai ter que dizer até segredos que só dois sabiam para testificar que sou eu mesmo. Porque a imagem é copiada e a voz também, né? Aí agora a gente vai ter que ter uma segurança maior. Talvez tenha que dizer, Edmundo, a data do nascimento de sua bisavó. Para ver se só ele sabe, né? Para poder não ser corrompido pela inteligência artificial. Mas você não faz isso aí. Eu, quando eu ligo para o meu marido, a primeira coisa que eu falo é: oi, alô, amor? Oi. Eu não digo quem é. É Edmundo mesmo? Me diga o número do seu CPF. Me diga o número de sua identidade. Não é assim. Por causa do relacionamento, da intimidade, daquilo que eu conheço dele. Dependendo como fale ali, eu sei se é Edmundo ou se não é. Sabe, queridos, então, por que quando nós estamos transmitindo a profecia, quando estamos transmitindo a inspiração, conseguimos dar uma nuance que não é do Espírito? Ou uma característica, ou uma forma. Porque a gente quer saltar do nunca se mover para ir para o púlpito já e tomar o microfone do pastor e já dizer: pastor, eu tenho uma palavra. Nunca deu uma palavra, nem para a vizinha, para o leiteiro, para o carteiro, para o padeiro, na padaria, no supermercado. Nunca teve uma impressão espiritual. É porque assim, pastor, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Deus não quer que nós sejamos privados de nos mover nessa prática. Pelo contrário, o Espírito está incentivando que a gente faça isso. Mas, queridos, nós não vamos fazer isso com irresponsabilidade. Nós não vamos fazer isso de forma ignorante. Nós não vamos fazer isso de forma desobediente. A unção não vai embora, ela não vai embora. Ela não vai embora até que se cumpra a finalidade que ela veio operar. Eu já fui uma profeta do caos. Quando o Senhor me dava uma inspiração e uma revelação, eu ia imediatamente na pessoa, botava o dedo e acabava com a pessoa. Deixava só as tiras no chão. Porque seja o que fosse que eu visse, a partir de mim, daquilo que eu estava sentindo, eu dizia: olha, se tu não se consertar, não sei se tu escapa não, até semana que vem não. Porque Deus me mostraria que a pessoa ia morrer se eu não tivesse autoridade para interceder por essa pessoa e livrá-la da morte. Porque Deus me mostraria a morte e não a salvação. As indulgências, as proformas, a imitação tem roubado o que é genuíno no nosso meio. Porque a gente não passa pelo crivo da palavra. A gente não entra numa inspiração que faz a sugestão. E aí Luciano Subirá, ele diz assim: olha, quando você se aproximar e Deus falou para você alguma coisa, para quem está profetizando, talvez não tenha sentido nenhum o que vai dizer. Mas para quem está recebendo a profecia, tem todo o sentido. O Chris Walton, ele fala de um exemplo de uma pessoa que tinha um filho e o filho estava muito doente. Ela vinha sofrendo há muito tempo com esse filho doente e ela sempre pedindo para Deus curar esse filho, para Deus curar esse filho, para Deus curar esse filho. Ela estava cansada dessa situação de lutar com aquela doença e naquele dia, em desespero, em angústia, em precisão, ela busca ao Senhor e diz: Senhor, eu não aguento mais. Se você não falar comigo, eu vou desistir. Eu vou entregar os pontos. Eu não aguento mais. Senhor, se você vai curar meu filho hoje, diga para mim, por favor, alguma coisa. Pelo menos me diga que minha blusa é amarela. E aí ela foi para a igreja. Ela está naquele ambiente congregacional, diga ambiente profético. E aí o profeta chega para orar, e as pessoas estão orando naquele ambiente, estão orando por aquelas pessoas, e aí o homem tem uma inspiração do Espírito. Ele disse: eu não sei se testifica no seu coração, mas eu tenho uma palavra do Senhor para você, e o Senhor manda te dizer: a sua blusa é amarela. E aí a mulher se treme todinha e cai no chão e começa a chorar. Só que aí, quando ela tem essa reação profética, a pessoa vai e vai dizer: olha, o sol é amarelo. A lua, quando tá nova, ela é amarela. Olha, o ouro é amarelo.
E aquela unção que aquela mulher estava recebendo como uma resposta divina, porque a única coisa que o Espírito de Deus mandou aquele homem dizer àquela mulher foi: a sua blusa é amarela. O resto foi ele. Diante da reação da mulher, da reação de recebimento, da reação positiva, esticando a profecia, falando além do que se devia. E Deus não se responsabiliza, queridos, por aquilo que é natural. Você pode tirar a veracidade de uma profecia porque você esticou, porque você encurtou. Quantas vezes, às vezes, vou me direcionar para uma pessoa e o Senhor disse: vá até lá. Eita, Senhor, fazer o quê? Até aí eu nem sei o que é para fazer. E às vezes leva um tempo ainda para chegar perto da pessoa e ser apurado, refinado o ouro da unção, da revelação, da interpretação, para que a aplicação da profecia seja correta. Você recebe por a inspiração e é revelativo a unção profética, tanto para o ministério do ofício profético, quanto para a unção profética se movendo na igreja. Você tem que passar toda essa revelação pelo crivo da palavra. E talvez não gerar exageros, não gerar indulgências. Mudou a vida de quem? Quem mudou aí? Talvez se o Espírito disser: dê só um grito, e aí você obedece e dá um grito. Tem um irmão aqui, eu não sei se ele está aqui na igreja ainda. Quando nós estávamos em Alegrete, ele foi nos visitar em Alegrete. E quando ele chegou lá, nós estávamos num culto de oração. E ele lá orando, um rapazinho e orando e tudo. Daqui a pouco eu começo a olhar para ele, o Senhor disse: vai lá e dá um murro nele. Eu digo: Senhor da glória. Vai lá e dá um murro nele. Eu digo: Senhor, não quero dar murro nele não. Ele disse: vai lá e dá um murro nele. Não passa, queridos. Se for do Senhor, não passa. Vai ficar vindo de forma específica, cada vez mais clara e mais forte. Se a sensibilidade, se não tem direção específica, se não há especificidade do que vai fazer, continua orando em línguas. Amadurece a inspiração, amadurece o que está pensando, amadurece o que vai dizer, passa pelo crivo da palavra, chama um profeta mais maduro, diz: meu irmão, eu estava aqui orando e eu olhei para aquele irmão ali, e o Senhor me falou isso aí. Testifica para você, está em linha, é isso mesmo? Será que eu estou doido? É fazer isso mesmo? Por que a gente não quer expor? Não, porque Deus disse para mim. Talvez Deus te dá o começo da profecia. E o meio e o final, Deus vai dar para outra. E se você não aprender a andar em corpo de Cristo, você vai ficar com a obediência incompleta e provavelmente sem o galardão. Porque talvez você seja aquele que começa, mas não é aquele que vai desenvolver e nem é aquele que vai terminar. Mas a gente não sabe, a gente quer pra gente tudo. No egoísmo da manifestação, porque o dom profético é evidente na igreja, ele é visto, ele é visível. Mas quanta responsabilidade por essa vista, por essa visibilidade. Quanto entendimento nós devemos ter se estamos fazendo, obedecendo à voz de Deus, ou estamos dando uma voz que não é de Deus. Nós sabemos e lemos já nas Escrituras o quanto custou para Moisés em transmitir uma mensagem do Senhor. Quando o Senhor queria transmitir misericórdia, queria transmitir amor, queria transmitir assistência. Moisés transmite uma voz de juízo, transmite uma voz brava, transmite uma voz de reclamação, transmite uma voz de peso, de julgamento, quando o Senhor queria revelar o seu caráter e não a sua justiça. Em qual dispensação nós estamos? Qual é a dispensação profética que a igreja está vivendo? Nós estamos na graça, queridos. Os profetas têm que mergulhar no amor, encharcar no amor, na retidão, na benignidade. Deus não vai usar a sua boca para você destruir a vida de ninguém não, nem envergonhar, nem expor, nem ridicularizar, nem derrubar, nem julgar. Esse ministério não ficou para ninguém, o do julgamento. E a Bíblia ainda diz que na medida que você medir, você vai ser medido. Eu quero só que você abra aí para a gente ver umas 3 formas de prática profética. Aleluia. Glória a Deus.
Segunda Reis, por favor. Deixa eu ver se a gente consegue ler aqui rapidinho. Quando a gente entrar, nós vamos movimentar essa sala e fazer algo bem maravilhoso para praticar mesmo. Eu quero que você seja instigado pelo Espírito Santo a se mover naquilo que talvez você teve medo a vida toda, teve vergonha a vida toda, tem receio a vida toda, mas você está num ambiente seguro. Diga comigo, a hora de aprender é agora, para depois praticar da forma certa. Amém? Às vezes eu vou passando e o Espírito Santo diz para mim coisas simples, né? Como profeta, o Espírito Santo me treina de uma forma bem forte. Eu tenho uma personalidade forte, então o meu Espírito Santo, ele não é tão bonzinho. Ele não é tão gentil. Ele é forte comigo. Ele me reclama como uma criança pequena. Então, às vezes, eu vou passando na minha casa e tem um copo assim, num determinado lugar. E aí, quando eu vou passando, o Espírito Santo diz assim: pega esse copo, porque alguém vai passar e vai derrubar o copo. E aí, naquela pressa, na distração, na falta de foco, na desobediência, no orgulho, eu digo: Espírito Santo, eu venho já. Dou 3 passadas, alguém vem e puf, o copo cai. Aí eu, oh meu Deus, o que eu não obedeci? O Espírito Santo, se você não consegue me obedecer nessas coisas simples, cotidianas, rotineiras, diárias, como você vai me obedecer nas grandes coisas? Como você vai me obedecer nas grandes determinações proféticas? Como eu vou te confiar uma nação? Certo dia eu estava pregando em Petrolina e falando sobre negócios de honra. Durante a minha pregação eu virei e eu falei assim: cuidado para você não se meter no negócio da China. E aí todo mundo festejou com aquela pregação. Foi uma pregação muito boa. Até eu mesmo achei que foi boa, porque eu não acho minhas pregações boas, né? Meu pastor Jordani, ele me corrigia quando eu descia. Só ele mesmo acreditava em mim. Achando que somente uma voz alta, eloquente, forte, vai trazer o poder de Deus de forma legítima. O que vai trazer o poder de Deus de forma legítima é o teu relacionamento sincero com o Senhor. É uma vida de retidão, é uma vida de santidade, é uma vida de cumprimento dos princípios da palavra. É você saber qual é a sua vocação em Deus. Deus, você quer que eu haja como irmão? Quer que eu haja como esposa? Quer que eu haja como igreja? Antes de o Senhor te chamar para fazer, Ele te chamou para ser. Primeiro ser um com Ele. Vai passar pelo crivo do teu espírito a inspiração. E quando ela passar por a justiça, quando ela passar pelo amor de Deus pela sua vida, quando ela passar por os tantos de dias e momentos que o Senhor já te perdoou, que o Senhor já te restaurou, que o Senhor já te ajudou, que o Senhor já te acudiu, já te proveu, já te curou, a tua boca será afinada como lábios dócil do Senhor. E a legitimidade da unção profética vai alcançar o coração, trazendo consolo, trazendo conserto, trazendo restauração, trazendo a pessoa para perto de Deus. Começa profetizando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já está cheia do poder de Deus, do poder criativo de Deus. Ela já está cheia da manifestação dos resultados que Deus pretende. E quando você estiver bem habilitado a profetizar versículos na vida das pessoas, não tem perigo de você errar. Que tal virar para uma pessoa, o Senhor diz: diga a ela que eu tenho uma solução para a dívida dela. Aí você dizer: olha, o Senhor está me mostrando que você está muito endividado. Acabou de matar a pessoa, ela já fechou o coração e já está com uma placa vermelha para você desse jeito. Que é? Mas se você disser: meus queridos, eu estava olhando aqui para você e o Senhor mandou te dizer que Ele é o teu Deus e Ele te supre todas as tuas necessidades. Ele é o teu Senhor, que te supre segundo as riquezas em glória, que já estão estabelecidas nas regiões celestiais.
E Ele só precisa que você se posicione dizendo o que você quer, que você precisa, dizendo de forma explícita a sua necessidade, apresentando as suas razões diante do Senhor. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Antes de ontem, na unção profética, do Gotas Profética, eu estava com o catéter obstruído desde março. Quando eu fui desobstruir o catéter, dando uma inflamação no meu braço grave, porque o catéter estava desobstruído. E naquela semana o diabo começou a me atacar. Eu falei com o médico, ele disse: você tem que fazer um procedimento imediatamente, porque se realmente o catéter estiver entupido, você vai ter que retirar, porque pode produzir uma inflamação no seu corpo. Ele perde a finalidade e você tem que tirar numa cirurgia de urgência. E aí veio aquela aflição, veio aquela angústia. Eu digo: meu Deus, eu tenho que fazer uma cirurgia, anestesia geral de novo, mexer na carótida, que é onde o meu catéter está implantado. E aí o diabo disse assim: e se você tirar o catéter e precisar tomar outra rodada de quimioterapia? Meu estômago faltou. Mas lá no Gotas Proféticas havia uma unção de cura pairando sobre todos os profetas e todas as pessoas. Veio uma unção de riso sobre mim. E eu fiquei 35 minutos na unção de riso no chão, sorrindo e pensando comigo: Satanás, o Deus que faz mais, faz menos. Dizendo como aquela mulher do fluxo de sangue que dizia no seu coração: se eu apenas tocar a orla das suas vestes. E o Senhor dizia para mim: você pode rir do seu futuro? Não existe mais nada tão profético quanto isso. Não há nada tão inspirado quanto isso. Não há nada tão curativo quanto isso. E naquela unção de riso, por 30 e poucos minutos, ninguém conseguia ficar comigo. Todo mundo me abandonou lá no chão. E eu sorrindo, 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 sorrindo. E o medo indo embora. E a certeza indo embora. E a angústia indo embora. E no outro dia eu me levantei. E eu fui fazer o procedimento. Eu digo: Satanás, o que tiver que enfrentar eu enfrento. Porque o Deus que faz mais, faz menos. O Deus que já fez, Ele fará quantas vezes for preciso. Não deixa o medo durar nem horas, querido, na sua vida. Corre para a palavra. Pega o refúgio da palavra e se enche de intrepidez e ousadia e começa a profetizar na tua própria vida. Eu viverei, Satanás, eu viverei para cumprir os feitos do meu Deus. Eu viverei, eu não morrerei. E eu me levantei no outro dia e fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico disse: explica para o enfermeiro que vai fazer o procedimento em você. De preferência, se tiver algum médico no hospital, é melhor que o médico faça, porque você está com inflamação, um edema grave no braço. Então é melhor que seja um procedimento mais cuidadoso. E aí eu cheguei lá, me sentei naquela cadeira. O rapaz disse: e aí? O que é que é? Eu digo: o catéter estava obstruído. Ele disse: estava? Como assim? Eu tenho que limpar o catéter todo mês, queridos, de 30 em 30 dias. A última vez que eu tinha limpado foi em março, porque quando eu fui limpar, ele estava obstruído. E aí eu fiquei com esse medo me apavorando, o diabo me oprimindo acerca da possibilidade desse catéter estar entupido e eu ter que fazer uma cirurgia imediata de urgência. E ainda dizendo: se você tirar o catéter e você adoecer de novo, você vai precisar tomar outra rodada de quimioterapia e você vai ter que fazer outra cirurgia para botar um catéter de novo. Aí eu disse assim: não, se tiver entupido, vamos ter um problema, né? Então você vai ter que tirar o catéter imediatamente. Eu disse: não, mas não está entupido não. Ele disse: você não disse que em março estava entupido? Eu digo: estava entupido, mas ontem eu desentupi. Entupi como? Com a unção de riso, rindo do meu futuro, rindo da inspiração profética que cura, que ensina, que ministra, que traz confiança, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. E eu
disse, pode aplicar a medicação, vai dar tudo certo. Já desentupiu ontem. Ele disse, a senhora foi aonde desentupir? Eu digo, não, eu desentupi ontem. Ele disse, mas como foi? Eu digo, não adianta eu explicar, que o senhor não vai entender, só pode aplicar. E na hora que ele furou meu catete, o sangue fez psh. Aí ele disse, não tem catete entupido aqui. Está fluindo perfeitamente. Eu disse, sim, Satanás, o catéter foi desobstruído, mas você passou 2 dias dizendo para mim que eu não posso tirar o catéter, porque eu posso adoecer de novo e vou precisar tomar outra rodada de quimioterapia. E aí eu chego ontem à noite do Gotas Proféticas. Brad Fluxo já tinha falado com todo mundo, na minha fila toda de um lado, na minha fila toda do outro. E aí ele vem para mim e diz, você se levante. Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe nem meu nome. Ele diz, o diabo tem tentado trazer de novo para você a doença que já lhe afligiu no passado. Mas o Senhor manda te dizer que a cura que Ele providenciou para você foi definitiva e completa. E o espírito de morte que te rodeia, que quer te rodear, que quer enganar a tua fé, está sendo expulso hoje à noite. E aí ele grita e diz, saia, espírito de morte, você já perdeu. O Deus que nos inspira com seu amor, o Deus que traz as nuances, querido, depois que você é tocado pelo sobrenatural de Deus, a sua sensibilidade do Espírito, para que Deus seja benéfico, bondoso, misericordioso, amoroso na vida das pessoas, e as suas palavras sairão como rios de água viva, para trazer vida onde não tem, para tirar a morte daquele lugar. E ainda que os pastos estejam secos e os terrenos áridos, as águas do Espírito vêm e traz pastos verdejantes, onde as águas são salgadas, as fontes de água viva do Senhor fluirão na igreja para trazer vida às nações. Aleluia. Você pode se levantar, a gente vai dar um intervalo. Quando a gente voltar, nós vamos falar sobre expectativa profética, para você entender que as nuances não são tão complicadas. Não fique esperando que Deus te diga tudo e você leva um decreto, abra lá que nem os arautos do rei. Assim diz o Senhor. Toca a trombeta, gente, toca a trombeta. Eu vou dizer agora. Não, talvez seja uma palavra, talvez seja um abraço, talvez seja uma oferta. Ah, Senhor, mas eu vou dar 10 reais a essa pessoa. Ela não precisa não, ela é rica. Mas talvez ela falou com o Senhor sobre algo, e ela está justamente estabelecendo algo impossível de alguém fazer. Talvez ela esteja lá atrás e ela diga, os profetas não falam comigo, porque só falam aqui mais na frente. E aí o Senhor lança a unção profética lá atrás e alcança pessoas falando nos seus corações. E essa unção traz restauração, ela traz consolo, ela equilibra, ela exorta, ela traz para perto. Porque alguém que estava do lado dela, não foi o ministro que estava pregando, não foi o convidado, não foi a mulher que cospe fogo, foi apenas um irmão que naquele momento da oração estendeu a mão para ele e disse, vai tudo bem, vai tudo bem. Timidamente nós estamos evitando essas nuances proféticas, estamos deixando de ser vida para a vida daqueles que desejam a vida de Deus, e deixando de gerar vida em nós, na experiência de sermos uma ferramenta e um instrumento de Deus. Mas você vai sair desse seminário com a certeza de que você é abençoado para fluir no profético, nesse tempo que se chama agora como igreja do Senhor. O medo é o cão de guarda que protege a fortaleza do dom espiritual. Se você não expor o dom para o conserto, para a crítica talvez, para a correção, você deve colocar a profecia que Deus te der sobre a orientação do seu pastor.
mais que esteja saindo fogo dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca. No ambiente congregacional da igreja, a palavra profética tem um peso de vida ou de destruição. E ela deve passar pelo crivo do governo da igreja, do anjo da igreja, para testificar a palavra. Porque dura coisa é um profeta verdadeiro lançar destruição quando Deus desejava lançar bênção. Lembra sempre, queridos, que por mais que a palavra seja dura, Deus sempre quer que você fale com amor. E as palavras certas, ditas no tempo certo, da maneira certa, serão como maçãs de prata em salvas de ouro. Elas virão e serão recebidas como a mesa do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de teus filhos, Pai. Obrigada por essa unção, Pai, de temor. Um temor do Senhor está vindo sobre nós hoje à noite, trazendo restauração, trazendo revelação, trazendo cura. Obrigada, Pai, porque muitos estão sendo levantados, Pai, para serem essa ferramenta de justiça na vida dos teus filhos, Pai. Ninguém será destruído por causa da boca de um filho de Deus. Ninguém será ofendido, machucado e ferido por causa de um desequilíbrio profético. Porque nós estamos em plena era, no ápice da graça de Deus, onde o Espírito tem dito à igreja que esta noiva está atavinhada com um poder nunca antes visto, para salvar, para curar, para prosperar. É impossível que uma dispensação profética seja estabelecida para que os 3 esferas da redenção aconteçam na igreja de forma plena, e o dom da profecia não seja afinado e apurado pelo Espírito como ouro, para se revelar com a verdadeira identidade que Deus sempre quis. Para de olhar a vida dos outros, para de julgar a vida dos outros, para de olhar o que os outros estão fazendo no seu servir, no seu chamado, no seu ministério. Se você tomar de conta da sua vida, você já vai ter muito trabalho para fazer. E talvez, olhando a vida dos outros, você se esqueça da trava que está enficada nos seus olhos. E o Senhor está nos chamando para que a gente tire a trava dos nossos olhos, não para ver a vida alheia, não para ver o chamado alheia, não para ver o erro alheio, não para ver o pecado alheio, não para ver a atitude alheia, julgar os pensamentos alheios, mas para que você veja, oh Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam a tua glória, para que eles vejam. O Senhor manda te dizer que Ele é o Senhor da consolação, e os seus braços estão estendidos, não para te empurrar. Ele é o Senhor que te pega pela mão. Ele é o Senhor que te diz: anda na minha presença, anda comigo, filho, anda comigo, e eu te aperfeiçoarei, eu te vou te amadurecer, eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer ser visto, eu vou te fazer ser glorioso. As nações reconhecerão que tu tens um Deus, e o meu nome será glorificado. Nenhuma condenação mais há, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo, que as coisas velhas
o velho homem, a velha natureza, os velhos princípios, as velhas atitudes, os velhos pensamentos ficaram para trás. E o sol da justiça está raiando para a igreja. Abre os olhos deles, Senhor. Abre os olhos deles. Abre os olhos deles, para eles verem a tua glória, para eles verem em si mesmo a glória do teu unigênito, do unigênito de Pai, do Deus que sara, do Deus que cura, do Deus que restaura. E a confiança seja estabelecida, porque o amor de Deus está nos curando hoje à noite. O amor de Deus, o cuidado de Deus está te curando. O amor 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 de Deus está te curando. Recebe, recebe amor. Recebe paternidade. Recebe o prazer e o anseio de um Pai zeloso e cheio de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ter um intervalo, mas você não desconecta, por favor. Não desconecta daquilo que você ouviu, não das minhas palavras, mas daquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração. Porque daqui a pouco eu quero que você se coloque numa posição de ser uma ferramenta de justiça na vida do teu irmão. E sabe que não tem como você expressar amor se você não sente amado. Não tem como você falar da legitimidade do amor de Deus se você nunca se sentiu amado. Se você nunca se sentiu perdoado. Se você nunca se sentiu amparado. As suas palavras serão contraditórias quando você profetizar com raiva, com ofensa, com veneno, com ofendidos com Deus e com a sua justiça, achando que Deus é tardio, que Deus não te responde, que Deus não te ouve, que Deus não está te vendo. Mas quando nós temos um relacionamento legítimo e verdadeiro com o Senhor, as nossas palavras são mananciais de vida e produzem justiça naqueles que nos ouvem, seja na pregação, seja na profecia, seja das declarações do teu espírito recriado. Quando a gente voltar, a gente vai falar sobre as declarações de um espírito recriado, que não é profecia, mas que está cheio da natureza de Deus e pode proferir muitas bênçãos. Sejam abençoados na prática dessa palavra em nome de Jesus.